técnicas para o vestuário, ela se divide muito no que se diz respeito à parte do infantil e do masculino, porque o feminino ainda é um estudo que está sendo feito, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje a parte do infantil, né? Então, a gente vai começar para desenvolver o que é a BNT, né? É o órgão responsável pela padronização dos trabalhos de caráter científico e tecnológico, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a sigla, é mais do que determinar umas regras, né, em relação a projetos acadêmicos. Ela regula qualquer tipo de produção. Quando a gente fala que ela também é um determinante para as regras de redação dos projetos acadêmicos, isso vai também no que diz respeito ao relatório de avaliação de vocês, que vocês vão apresentar e entregar, ou também uma apresentação do TCC, né? Então, lá está dizendo tipo de imagem, tipo de letra, espaçamento entre linhas, tamanho de figura, como você apresenta um sumário, né? Então, essas regras também são determinadas pela BNT, como também o tipo de produção que você vai fazer. Então, se eu estou dizendo que no meu segmento infantil eu tenho que ter determinadas regras para a minha produção, ter determinadas normas para a confecção do meu produto, tudo passa pela BNT, tá? A BNT é um fórum nacional de normatização por reconhecimento da sociedade brasileira. Olha a data da fundação, hein? 28 de setembro de 1940. É confirmado pelo governo federal, ou seja, o governo federal, ele referencia a BNT, né, pelos instrumentos legais. Ela é responsável pela gestão do processo e elaboração de normas técnicas, que são as NBRs. Então, se chegar numa questão sobre NBR, são normas brasileiras, né, que são destinadas a diversos setores. Então, essa norma, ela vem da ABNT, né? A BNT, que é que normatiza, né? Ela é uma associação do Mercosul. O Mercosul são os países com a Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. Ou seja, o que a gente faz aqui é feito na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, tudo é a mesma norma. Por que foi criado? Porque muitos dos nossos profissionais também faziam os estudos técnicos e profissionais em outros países, e para isso tinha que ter uma validação no Ministério da Educação. Ou seja, às vezes a pessoa fazia, vamos supor, odontologia na Argentina, quando chegava aqui não era reconhecido o diploma, então não podia atuar como dentista, né? Então, essa Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas foi que designou ser uma norma específica para tudo que se vai fazer, tanto de produção científica, como de determinação de produção de trabalhos, né? Esses trabalhos podem ser para a indústria, pode ser para diversos segmentos, né? Para a construção civil e assim vai, tá? Então, ela vem garantir as condições de competitividade de produtos brasileiros, além de exercer o seu papel, né, social. A BNT é um organismo de avaliação de conformidade, quer dizer que aquele produto que está conforme é porque ele está pronto para ser usado, comprado, adquirido, né, dentro do nosso mercado, tá? Então, ela certifica produtos, sistemas e programas ambientais com rótulo ecológico e de verificação de inventários de gases, de efeito estufa e etc. O que é que ele está dizendo quando ele entra para essa parte de efeito estufa? Então, o maquinário que produz a fumaça, né? Então, até quando seria suportável essa produção de CO2 que vai para a camada de ar, né? Isso aí, quando a gente traz para a indústria do vestuário, a gente vê muito na parte de beneficiamento do jeans, porque a gente utiliza aquela água, né? Aquela água tem que ser descartada de alguma forma, aquela caldeira que está trabalhando a água com o material químico, que esse vapor vai ser despendido para o ar, né? Que sai você tem que respirar. Aí de onde vem essas normas? É exatamente para trabalhar essa parte do segmento dentro da indústria do vestuário. Que tipo de EPI uma pessoa que vai trabalhar numa caldeira tem que usar, né? Então, um óculos de proteção, um protetor auricular, a máscara N95, né? Que ela pega 95% da filtragem do ar, por isso que é N95, que a gente vai vendo isso aí posteriormente.
Quando a gente fala da normatização, é um estabelecimento de soluções por um consenso de partes interessadas para assuntos de caráter repetitivo, né? Então, o que é que eu estou dizendo isso? Para eu trabalhar uma norma técnica dentro do meu vestuário, eu trouxe vários profissionais do segmento da indústria do vestuário. Desde o tecido, a construção do tecido, do fio, do filamento, né, que a gente entra para a parte do têxtil, né, da confecção desse produto, que tipo de aviamento pode ser usado, porque essas normas é que vão direcionar a qualidade, a durabilidade desse meu produto que eu estou fazendo, e não correndo risco para o ser humano, tá? Então, é uma ferramenta da autodisciplina, os agentes ativos dos mercados, né? Como a gente simplifica os assuntos e evidenciando ao legislador, né, que é a parte da legislação federal, que é o que me diz o que pode e o que não pode. Né? É onde faz uma regulamentação necessária. Tá bom? Vamos lá. Começando do princípio que é uma normatização. Ela consiste, em particular, na elaboração, difusão e implementação das normas. Tá? Então, que é uma normatização, você já sabe que é, em particular, uma elaboração, eu estou criando, eu estou difundindo, estou implementando, estou fazendo com que ela seja atuante, né? A normatização é, assim, o processo de formulação e aplicação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação de todos os interessados, em particular para a promoção da economia global. Quando eu falo que eu tenho uma aplicação de uma regra, né, eu estou dizendo que ela tem que ser necessariamente efetivada. Quando eu estou dizendo que eu tenho uma solução ou uma prevenção, eu estou dizendo o quê? Se eu utilizar aquele meu material, se eu fizer dessa forma, eu estou fazendo um preventivo. E quando eu digo que eu tenho uma solução, é porque se acontecer algum risco de acidente, aquela minha norma que eu deixei de fazer é o que vai garantir com que eu faça um ajuste dessas minhas condutas na minha área de trabalho, né? Então, se eu estou trabalhando com a caldeira que está emitindo um gás que seja tóxico, e o meu trabalhador não está com os EPIs adequados, então eu tenho que encontrar uma solução. Qual vai ser essa minha solução? Entrando com a minha prevenção de problemas. Eu vou lá para os EPIs, tá? Vamos lá. Com... Advertências, né, professor? Sim, sim, sim. Com o objetivo de padronizar as unidades de medidas do vestuário, a Associação de Brasileiras de Normas Técnicas desenvolve pesquisa para elaboração de referenciais de medidas, tá? Nacional no segmento infantil, feminino e masculino. Quando eu estou dizendo que eu fiz um referencial de medidas, eu estou dizendo que foi estudado os biotipos dessas pessoas, tanto infantil como masculino e feminino, né, nacional. Aquela pessoa do sul, a pessoa do sudeste, do norte, do centro-oeste, do nordeste, para eu poder garantir que o que eu for produzir, né, se eu estou numa escala de produção, esse meu material pode ser vendido em qualquer parte do território nacional. Tá? Por isso, quando ela fala de referenciais de medidas, é exatamente isso aí. O objetivo da norma é evitar acidentes, como botões que soltam e são engolidos, cordões que ficam presos em brinquedos, entre outros. E ainda não existe dados oficiais brasileiros específicos sobre esse tema, tá? Mas a Comissão Americana, lá nos Estados Unidos, publicou em 1985 até 2011 um estudo onde teve 200, 110 casos 110 casos de acidentes com crianças envolvendo vestuário, e que 8 desses acidentes resultaram em morte. Então, isso aí fez com que... Boa noite. Boa noite. Então, isso aí faz com que esse agravante desse estudo viesse a trazer essas normas técnicas. A gente já havia falado que quando a gente vai produzir um silk para criança, tem que ter cuidado para aquela tinta não ser tóxica, né? Que aquilo ali vai influenciar naquela vestibilidade da criança. A linha de algodão, que normalmente é a linha de poliamida, de poliéster, pode ocasionar alergia.
Ora, se acontece isso com a gente que é adulto, você imagina com a criança, né? Pega uma assadura, alguma coisa assim. Então, tem essas normas que foi baseada em cima desse estudo, tá? Vamos lá. Olha a norma aí, 15.800. A norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR, que é a norma brasileira, 15.800, tá? Então, ela referencia medidas do corpo humano, vestibilidade de roupas para bebê e infanto juvenil, ou seja, do 0 aos 16 anos. Então, essa minha norma está me resguardando que essas minhas roupas que estejam sendo produzidas desde meu infantil até o meu juvenil passe por um segmento de normas técnicas que vá viabilizar minha segurança dentro do meu vestuário, né? Então, a Associação Brasileira do Vestuário, que lá vem outra sigla aí para vocês, Abraveste, Associação Brasileira do Vestuário, em parceria com a BNT, que são as normas técnicas, né? A BNT, ela vai referenciar essas medidas, né? Tanto do corpo como da vestibilidade. Quando eu falo em vestibilidade, eu estou dizendo que a minha altura do quadril é X, a altura do meu gancho é Y, a minha circunferência da cintura, que é a medida fundamental, que a gente vê isso na modelagem, né? Medidas fundamentais, que são tórax ou busto, cintura e quadril, que são as mais próximas do corpo. Então, estou referenciando que aquela minha medida pertence àquela minha classe do grupo que a BNT referenciou como medida do corpo humano. Se eu estou dizendo que a minha criança, de 0 a 2 anos, né, veste XYZ de altura, de cava, de entreperna, é porque essa minha medida ela tem que ser aplicada. Uma coisa que a gente vê comum, uma criança de 2 anos vestindo 4, né? Uma criança de 6 anos veste 8, né? Veste 8, 10. Mas isso ocorre, primeiro, pela constituição da pessoa. Então, as minhas normas técnicas, eu tenho uma tabela de medida, né, por idade, que ela tem que ser apoiada no segmento do vestuário, baseada em um estudo técnico. Obviamente, quando a gente diz que uma criança de 6 anos está vestindo 8 anos, ela foge do padrão, né? Então, não é um padrão da minha idade que vai me resguardar a minha medida. Mas se ela está vestindo 8 anos, sendo uma criança de 6, quais são as medidas de 8 anos que ela está vestindo? É isso que tem que ser resguardado. E não porque ela tem 6 anos, vai só vestir 6 anos, mesmo ela tendo um padrão para 8 anos corporal, né? Então, a minha medida para 8 anos, que vai vestir essa minha criança de 6, é normatizada, né? E essa norma é em cima dessa numeraçãozinha aí, 15.800. É o que está me referenciando a minha medida do corpo humano para que ela tenha uma vestibilidade padrão para que possa ser vendida, tá? O que pode causar um enforcamento em crianças, né? A gente vê muito isso aí, às vezes a criança, como teve aquele estudo que a gente mostrou agora há pouco, né, americano, das 110 crianças que sofreram acidente, capuzes, né? Pode ocasionar, porque por dentro do capuz vem aquele cadacinho, né? Então a criança pode, com o capuz, ele enganchar e puxar ela no pescoço e enforcar. Costura grossas em partes protuberantes, né? Então vou botar aqui para minha criança o meu ombro e o meu pescoço, uma costura dupla com a linha de pesponto, né? Então, eu estou dizendo que aquilo ali está reforçando, né, um tipo de costura que não é adequada para aquela minha roupa infantil, né? Então, ela corre perigo, né, para as crianças, principalmente para as menores, porque ela não tem a agilidade, né, de se soltar, de tirar aquele capuz, de pedir ajuda que está sendo sufocada. Então, aquela minha norma que a gente viu, ela está me resguardando desde a minha modelagem, né, a minha vestibilidade, o tipo de costura que eu estou fazendo, o meu padrão de aviamentos que eu estou utilizando, né? Então, um botão pequeno, se ele soltar com facilidade, você sabe que a criança, tudo que pega, bota na boca. Então, ela pode engolir aquele botão, né? Pode engolir uma ponteira. Então, muita coisa que vai para a vestibilidade infantil, o que é que a gente faz? Utiliza elástico na calça para que não possa ter um zíper com botão,
né? Facilita a vestibilidade, e até porque também o meu elástico ele vai me garantir que essa minha medida pode servir para um tamanho maior. Por isso que a gente faz aquela escala 0 a 2 anos, né? De 2 a 4, 4 a 6, porque nesse intervalo de um ano, a gente sabe que a criança cresce bastante, né? E às vezes ela foge do padrão de medidas dela, tá? Então isso está me resguardando. O que é que a minha norma faz? Olha aqui aí. Recebida com entusiasmo pela Associação Brasileira, né? Que é pela Sociedade Brasileira, quando o lançamento das normas técnicas, 16.365, que é a minha norma, 16.365, olha aí, de 2015, que é o ano que a norma foi estipulada. Quer dizer, bem recente, né? Nós estamos em 2021. Segurança de roupas infantis, especificações de cordões fixos, cordões ajustáveis para roupas infantis e aviamentos em geral. Riscos físicos, que está sendo submetida à revisão de um processo comandado pelo Comitê Brasileiro Têxteis e do Vestuário. Então, a gente já tem uma associação de norma técnica, né? A gente tem um Comitê Brasileiro, a gente tem a Abravest, que é a Associação Brasileira do Vestuário, olha as siglas aí, né? Então, a minha BNT, ela está resguardada por esse Comitê Brasileiro do Têxtil e do Vestuário. Eu faço parte lá em Brasília, através da CNI, desse comitê, para a área de modelagem e para a área do vestuário. A gente tem dentro desse material que vocês pegam, né, do curso, o meu nome está lá com mais 6 especialistas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, tem de Santa Catarina, e eu fico representando a parte do Norte e Nordeste. Então, quando a gente vai construir um curso para o Senai, eu vou para Brasília, fico lá 15 dias, sentado com os outros especialistas, a gente ouve os empresários, esses empresários passam para a gente o perfil que eles querem do profissional desses cursos, para quando garantir que o nosso aluno, quando sair, ele tenha um emprego, né? Então, o curso técnico, ele é normatizado e direcionado após essas reuniões. Então, o que é dado? O que é que a indústria está pedindo? Diferentemente do ensino superior. No ensino superior, nós temos aqui em Fortaleza 6 faculdades de moda. Cada um dá o que quer, né? Que é o curso tecnológico. Então, a grade da Unifor é diferente da grade da Ateneu, é diferente da grade da UFC, da FANOR, né? Tem Unifor e FANOR. Então, cada um prepara para o mercado local. Mas vocês, técnicos, podem atuar em qualquer segmento dentro do território nacional, porque vocês estão baseados, resguardados em cima de uma legislação que a gente do Senai faz parte. A gente é que junta esses profissionais para fazer esse estudo científico, através da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, né? Então, dentro da CNI, a gente tem todos os segmentos do automotivo, do polímero, do vestuário, petróleo e gás, todos os segmentos que são regulamentados. Quando eu falo que a minha roupa infantil ela está normatizada, porque aquela minha tinta, que é produzida através do material tóxico que possa vir do petróleo, daquele pessoal lá do petróleo e gás, né? O que é que eu estou utilizando que possa interferir na saúde e na integridade física dessa minha criança? Então, essa minha norma, né, que está aí, 16.365 de 2015, é o que vai garantir a segurança e as especificações do que eu vou usar quando eu vou construir essa minha peça de roupa. A peça infantil não é só você comprar um tecido, montar em cima do modelo e trabalhar aquela minha norma por conta da modelagem e jogar para o mercado de trabalho. Não, é muito mais além. Então, a minha peça não pode ter uma fácil combustão, né? Que a criança pode chegar perto de um fogo e essa chama propagar. Então, existe essa regulamentação baseada em cima de um estudo científico que vai garantir com que você, quanto técnico do vestuário, esteja resguardado por conhecer, né, essas normas todas que a gente está trabalhando.
A norma específica dos requisitos para cordões fixos, perdão, e cordões ajustáveis, né? O meu fixo, às vezes, você bota só aquele cordão preso na minha lateral só para fazer um charmezinho na minha peça. Quando eu estou trabalhando um cordão ajustável, eu estou dizendo que aquela minha peça está passando por dentro de um tecido fechado, que a gente chama de túnel, né? Dentro da modelagem, para ajuste de capuz, fechar o pescoço, ajuste de cintura, né? Então, esses trajes, ele inclui de crianças até 14 anos de idade, tá? Quando eu passo para o 16, eu estou trabalhando, na verdade, no 16, uma modelagem 36, né? 34, 36 já do meu adulto, que é o infanto juvenil, passando para o 34 a 36 do adulto. Então, estou resguardando que essas peças com até 14 anos de idade, né? Ela tem riscos com os aviamentos presentes nas roupas. Então, olha a outra norma, elaborado com base na norma britânica. Quer dizer, lá na Inglaterra, se eu quiser fazer o meu produto de exportação, eu tenho que estar baseado e resguardado em cima dessa norma para que esse meu produto possa ser aceito no mercado internacional, tá? Então, a gente já viu duas normas nacionais, uma para o Mercosul, é o que é vendido dentro da América Latina, a outra norma brasileira, e essa outra, ela é elaborada em cima da minha norma britânica, que é o código BS 14862, de 2007, tá? Aí eu falo, essa minha norma está dizendo que esse meu documento veio possibilitar que se garanta a segurança contra acidentes dos quais os usuários vão ter exposto ou vestir certos tipos de roupa. A gente tem aí do lado 6 tipos de peça. Você vai perceber, esse macaquinho listrado é só botão de pressão. O outro macaquinho que tem um patinho, ele entra por baixo, né? Pelo entreperna. Tem essa carinha da Hello Kitty que eu tenho colocado ali, um silk, e tenho também um lacinho que é sobreposto em cima dessa peça de roupa, né? Esse lacinho a criança pode puxar, colocar na boca e se engasgar, né? Que tipo de tinta eu estou usando nesse meu tecido de listra, nesse meu patinho, né? Essa minha tinta é tóxica, isso aqui vai influenciar, vai desbotar na minha lavagem, né? Então, alguns segmentos têm que estar referenciados em cima dessas minhas normas, tá? Então, em cima da norma britânica que a gente trouxe para cá, a gente absorveu isso aí, que isso aqui é de 2007, tá? Então, o que é que eu posso fazer para que a minha indústria do vestuário esteja pronta para que esse meu produto que esteja sendo confeccionado possa ir para o mercado exterior? Quando a gente fala na confecção, eu estou dizendo que cada centímetro tem que ter X pés ponto de, vamos supor, um exemplo grosseiro, de 1 centímetro, 3 pés ponto por centímetro, né? Então, eu tenho uma norma internacional que vai me permitir com que essa minha peça possa estar dentro do mercado estrangeiro, né? Eu posso estar levando essa minha criação, porque ela foi resguardada dentro dessa norma. E para essa norma existir, a gente volta, né, naquela norma que a gente fez aqui, ó, 16.365 de 2015, né? Então, essa minha norma é de 2015 e essa outra é de 2007. Olha aí, quantos anos antes, né? Então, essa minha norma principal fez com que essa minha norma brasileira, que eu estou trabalhando, segurança de roupa, especificações de cordões ajustáveis de roupa infantil e aviamento em geral, tá? Então, eu estou dizendo exatamente isso aí. Essa minha norma está me resguardando para que esse meu produto de exportação, quando ele estiver lá, ele seja resguardado e aceito porque eu estou demonstrando, eu estou apresentando uma garantia desse meu produto. Que esse meu produto teve um estudo científico, né, desde aquela criação do tecido que eu estou trabalhando para a minha criança, que o tecido tem que ser antialérgico, tem que ter a composição de algodão, a tinta que eu posso usar não pode ser tóxica,
o material que eu posso utilizar como aviamentos não pode desprender, né? Então, existem esses segmentos baseados em cima dessas normas. A minha norma principal da Britânica foi que ocasionou, trouxe para a gente essa normatização nacional para que esse meu produto possa ser vendido no exterior, tá? Vamos lá. Outra comissão aí, que bacana. A revisão está a cargo de uma comissão de estudo, né? Então, nós falamos agora da CNI, quando se reúne os profissionais de todas as áreas, né? Então, o estudo, a CE 017.700.003, que são artigos confeccionados, incluindo roupas profissionais, da qual participam as confecções e magazines. Vale lembrar, C&A, Pernambucana, Calvin Klein, YKZ, né? Associação Brasileira de Varejo Têxtil, é a BVTEX, olha aí, já é outra associação. Eu estou dizendo que esse meu produto que está indo para minhas lojas de varejo em quantidade, que a gente percebe que existe dentro, a gente viu na revisão sobre as fichas técnicas, né? Que existe uma normatização para cada público que eu estou efetivando, onde eu vou atingir essa minha meta de venda dentro do meu mercado, né? Então, este Instituto de Pesquisa Tecnológicas, que é o IPI, por meio do laboratório do seu Centro Têxteis e Técnicos Manufaturados, que é o CETIM, só aí nós temos já 3 siglas, né? E o SENAI, representado pela unidade Francisco Matarazzo. Essa unidade Francisco Matarazzo, ela é a parte têxtil, que é um centro de tecnologia química e têxtil do CETICT, tá? São os dois. Nosso CETICT está localizado no Rio de Janeiro, e o nosso SENAI, que é representado pela Francisco Matarazzo, é a nossa unidade do SENAI de São Paulo. Por que São Paulo? Porque a maior parte da nossa indústria têxtil, que constrói esses filamentos e fibras de tecido, são em São Paulo, tá? Então, eles são referenciados em cima desses profissionais de lá. Quando eu falo que a gente tem esses 2 centros, né? O Centro Químico e Têxtil, que é o CETICT, né? Que é o do Rio de Janeiro, que faz parte do SENAI. O CETICT é que a gente marca essas reuniões, que ele é referendado pela CNI. Ele é um órgão que vem da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, lá em Brasília. E a gente, quanto técnico da área do vestuário, que elabora essas reuniões, senta para ouvir, né, as pessoas da indústria. Eu estou dizendo que, a partir desses consumidores, né, que estão trazendo para a indústria ser minha mão de obra, porque se eu não tiver um consumidor, a minha mão de obra deixa de existir, né? Está referenciado e resguardado por todas essas siglas que a gente viu agora, e todos esses números, que são as normas. Esse material que nós estamos vendo hoje já está todo no e-mail de vocês, né? Então, essas minhas normas técnicas estão me resguardando para que esse meu artigo infantil, que é o que a gente está vendo na aula de hoje, né, seja consumido com confiabilidade para o meu mercado de trabalho. Uma coisa bacana, a superintendente da ABNT, a CB17, Maria Adelina Pereira, comenta que a norma tem sido mais aplicada pelos magazines, interessada em demonstrar que seus artigos não oferecem riscos aos pequenos usuários. Então, quando você produz uma peça infantil que joga lá no centro fashion só para vender, para fazer volume, eu estou dizendo que existe aquele público, né, que compra esse tipo de artigo por conta do preço. Eu não estou querendo saber se aquele meu botão tem uma qualidade que não vai desbotar ou vai desprender, que aquela minha ponteira não possa se soltar e a criança possa se machucar, né? Então, a BNT está me resguardando que a roupa que eu compro nesses magazines que a gente tem, né, de varejo, C&A, Riachuelo, Renner e assim vai, né? Eles estão mais interessados em ter uma segurança, então sai melhor você consumir desses locais, porque eles são normatizados, né? Então, é importante que esse manual de qualidade de uniformes escolares, que a gente vê, né, e do IPT, que eles informam. Tem risco químico?
né? Onde eu produzi aquele meu material escolar, né? Grosseiramente falando, uma escola de grande porte em Fortaleza, que dá o fardamento, dá não, vende, né? Está incluído o fardamento. As prefeituras que estão encomendando esse fardamento, aquele material que eu estou produzindo, eles estão ecologicamente corretos? Eles estão dentro do meu padrão de normas técnicas e de segurança? Né? Porque muita gente produz tudo para todo mundo, mas nem todo mundo apresenta essa certificação e essa regulamentação na sua produção. Risco físico, químico, a maioria são abordados pelas partes mais distintas das normas. O que a gente falou, da tinta, dos botões, né? Então, esse material que eu estou usando no meu silk está, de certa forma, prejudiciando a participação aí da cachorra. Ela está me referenciando, ela está me atestando, né? A aplicação evita acidentes, cadastros, cintos, né? Escorregadores, provocando enforcamento, se forem presos, né? Com portas de automóveis e de ônibus, causando um arrastamento, engolimento de botão, ponteira que a gente já usou, cursor de zíper, que é aquela cabeça do zíper que a gente chama grosseiramente de cabeça de zíper, né? Que ela pode se soltar, pode se desprender, né? Os termocolantes, que a gente usa muito, né? Aquelas pedrariazinhas na roupa da menina, tem muito. Então, bota a cara da Hello Kitty, joga uns strass lá que são termocolantes. Professor, não pode soltar com facilidade. A minha net não tá legal. Oi? Oi? Então, aqueles meus strass... Pode não está funcionando, professor, não estou te ouvindo. Não está ouvindo? É só você que não está ouvindo? É? Eu tô ouvindo, professor. Então deve ser o teu áudio, né? A minha internet não está legal, não. Ah, tá. Mas eu vou passar para você. Estou ouvindo, professor. Tá? Então, esses meus riscos, esse risco que eu tenho dessa minha matéria-prima que eu estou utilizando, né? Ela pode provocar algum tipo de prejuízo para a minha saúde? Né? Então, a elaboração da primeira versão, que teve a participação de uma ONG, que é a Criança Segura, e do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Tecnológica, que é o INMETRO. Olha o que é que significa INMETRO, tá? Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Tecnológica. Então, eles abordaram que está me resguardando que aquele meu aviamento pode estar sendo seguro para utilizar dentro daquela minha peça que é normatizada pela BNT. Tá? Uma coisa bacana, eu estou mostrando para vocês aí uma ficha técnica infantil. Então, eu tenho aí a minha ficha técnica, tem o nome da minha produção, eu tenho do meu lado direito minha frente e minha costa, ela está regulamentada com todas as medidas, alturas, larguras, tipo de botão, tamanho desse meu botão, quantidade de botão que vai por peça, né? Cor do tecido, o que é que eu estou levando dentro dessa bandeira de tecido, as minhas amostras que eu tenho. Então, a minha ficha técnica infantil ela é muito minuciosa, já não tão como a do adulto, né? Então, eu tenho que especificar o que eu estou utilizando dentro do meu padrão de qualidade. Então, aquela minha peça que eu estou oferecendo para a Marisa, vamos supor, né? Que tem o setor infantil, vem um consultor da Marisa, lá de fora, e ele traz para mim, né? Vem com aquelas medidas que eu estou produzindo, e esse meu revisor também vem de lá e vê se está de acordo com o que eles querem dentro de todas as normas técnicas. Então, ela está trazendo uma segurança para que esse meu produto do vestuário, né, vá me garantir uma venda dentro do meu mercado, do meu atacado ou do meu varejo. Tá? Aí vamos lá. As confecções já podem começar a se adequar antes que ela vire lei. Né? Porque existe uma norma. A minha norma não é lei. A minha norma, eu estou dizendo que existe um direcionamento científico que está me resguardando a minha segurança do que eu estou fazendo. A previsão é que isso aconteça no período de 6 meses a 1 ano. Depois que a lei for publicada,
as confecções de varejo passam a ser fiscalizadas. Então, essa minha fiscalização hoje, cabe a gente, como consumidor, e ter essa consciência, vocês, da saída do mercado de trabalho, quanto supervisor, de direcionar aonde vocês estão trabalhando, como essa minha norma pode ser aplicada, né? Ela pode se tornar uma lei, mas esses meus artigos que eu estou utilizando, eles devem obedecer, sim, né, essa minha norma, essa minha diretriz, para que esse meu público consumidor volte a consumir sempre, porque ele está comprando um produto de qualidade, mesmo pagando um pouco mais caro, né, que não é tão caro quanto um artigo popular, que a gente sabe disso, porque quando a gente produz em grande quantidade, esse meu artigo que eu estou comprando mais caro, ele é diluído dentro dessa minha produção. Então, se eu produzo dentro de uma grande fábrica 5.000 peças dias, é diferente do que eu estou produzindo numa oficina, né, de costura, que a gente chama de facção, grosseiramente, né, 100 peças por semana. Então, quando você começar a diluir essa minha mão de obra pelo esse material que está sendo produzido, é aquela velha história de o barato sai caro. A gente achar que está trabalhando, pagando uma confecção, né, para me entregar toda semana, X, estou pagando valor X, né, mas não tem aquela carteira assinada, não tem um fiscal de produção, não tem um supervisor de produção, então não posso garantir que aquela minha peça seja feita exatamente como a minha ficha técnica determina, tá? Nós temos aí a tabela de medida, né, que vai do PP até o 14 anos. Quando a gente vê aí, o meu PP é o recém-nascido, né? Então, 0 ano. O meu P infantil, ele corresponde a 3 meses. Né? Então, a gente sabe que a criança tem aquele pulo 3, 6, 9. Então, eu estou me resguardando dentro dessa minha orientação, dessas minhas medidas da BNT, que do meu PP ao meu 14 anos, eu tenho esse padrão de medidas que possa ser regulamentado em cima das peças que eu estou confeccionando. Você, quanto supervisor, aí o que é que você faz? Senta com o seu estilista, senta com o modelista, porque só você que vai estar dentro da produção é que vai resguardar com que essa minha tabela de medida seja efetivada em cima da peça que eu estou confeccionando. Na produção está você. Então, às vezes, o estilista cria uma peça muito mirabolante, que lá na frente cria um gargalo na minha produção, né? Pode ser por detalhes, pode ser por algum tipo de aviamento que possa lá na frente causar algum tipo de prejuízo. Então, isso faz com que a responsabilidade da aplicação dessas normas técnicas, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, daquela Associação Latino-Americana, todos esses meus segmentos têxteis, é o tecido correto que está sendo aplicado para que essa peça seja produzida? Essas minhas alturas do tamanho, né, e as minhas larguras dentro dessa minha tabela, está de acordo com o que está sendo especificado dentro da ficha técnica? A minha costureira que está produzindo está usando aquela linha de qualidade, porque você, quanto supervisor, é que vai abastecer aquela linha, que tem que ser antialérgica, eu estou trabalhando com criança. O pessoal que está no meu acabamento é que vai me resguardar com que aquele botão seja preso e não vá se soltar com facilidade. Lembra que a gente falou sobre as etiquetas, né? Os tipos de lavagem, essa minha roupa pode ser lavada com sabão neutro. Você que está resguardando que aquela informação que vai dentro da minha etiqueta, né? Tanto a de composição do tecido, como a minha etiqueta de instrução de lavagens, que aquela minha roupa vai ter uma durabilidade e não se tornar uma roupa desconfortável para quem está usando. Não é porque a mãe comprou, que a roupa é bonitinha, que a filha ficou linda, que essa roupa não vai correr um risco para a criança. Ao contrário, né? Cabe vocês, a gente, quanto supervisor da indústria, resguardar desde o processo de criação a minha finalização da produção. Isso perpassa por vocês. É vocês que vão dizer, é vocês que vão orientar, né, os donos da indústria de confecção, ao seu estilista que está desenhando aquela peça,
porque ele já recebeu aquela amostra de tecido. Então, o teste da amostra de tecido, vamos lavar para saber se ele não desbota. Porque essa tinta, quando desbota, né, ela ainda continua no tecido. E esse tecido fica em contato com o corpo da criança. Né? Então, o que vai resguardar com que tenha essa garantia, essa confiabilidade, são vocês, quanto técnico do vestuário. Tá? Então, vocês vão acompanhar não só a produção da roupa, como também a satisfação do cliente. Não é? Aquela minha peça que está lá na minha arara, sendo vendida, né? Ela sai com facilidade. Por que ela está saindo com facilidade? Né? O cliente voltou, comprou. É porque a peça é bonitinha? É porque ela tem um conforto? Porque a criança não criou uma alergia em cima do que está lá? Então, independente do tamanho de suas equipes, que vocês, quanto profissionais, vão estar delegando as atividades, né? Então, vocês vão ter que semear uma cultura de qualidade, né? Vocês vão criar uma rotina dentro dessa empresa para que tenha um engajamento de qualidade, né? Então, vocês é que vão dizer que o meu entendimento de melhoria de qualidade na minha construção dessa peça, ela tem uma sequência operacional que não vai criar um gargalo? Show de bola. O tecido que eu estou construindo é um tecido de qualidade? Ele foi fácil lá na área do corte? Não é um tecido que tinha tanto elastano, né? Ou é um tecido 100% algodão? Esse meu tecido vai ter um encolhimento na lavagem? Foi feito esse estudo de encolhimento? Então, essas melhorias da qualidade são de responsabilidade de todos dentro da minha organização que eu estou trabalhando. Então, quando eu falo todos, eu estou do segmento de criação, do segmento de desenvolvimento, que é do meu modelista e do pilotista, né? Do meu PCP, da minha produção, do meu acabamento, da passadoria até a chegada na loja. Tá? Então, é muito importante vocês terem essa consciência do que vocês, quanto profissional, pega todas essas minhas normas que a gente apresentou hoje, né? Tanto representando a parte do sul, como a minha parte do norte, minha parte do centro-oeste, do meu Mercosul, daquela minha norma britânica, do que essa norma representa, quais foram os anos que elas foram criadas, né? Uma 2007, outra 2015, 8 anos depois, como é que ela está sendo aplicada na indústria, o que é que a CNI, a minha confederação, está representando para que esse material seja referenciado no que eu estou construindo, né? Então, a minha norma infantil, ela é muito extensa, né? Então, cabe vocês ter essa confiabilidade e passar isso para os gestores de vocês, porque eles só vão ter um resultado bom de venda se vocês, quanto supervisores da indústria, fazer com que essas normas sejam efetivadas dentro da confecção. O técnico em vestuário, ele deve estar sempre atualizado com as normas técnicas. Por quê? Essa minha norma técnica varia, às vezes, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Nós, quanto técnicos de representatividade do Senai, a gente se reúne em Brasília a cada 2 anos, tá? Então, a cada 2 anos, a gente senta com esses empresários, vê o que é que essas pessoas têm a apresentar dentro dos cursos, qual é o perfil que eles querem desse profissional, qual é o entendimento que eles querem dentro dessa grade curricular que vocês estão tendo. Então, tudo isso é muito importante. Qualquer curso que vocês forem fazer, não é pelo nome do curso, e sim qual é a representatividade que esse curso vai trazer para você quanto profissional. Então, qual é a ementa desse curso? O que é que esse curso está me dizendo que ele vai me dar de conhecimento, né? Então, atualizando essas normas técnicas para cumprir a minha eficácia do meu trabalho, desempenhar um papel de confiabilidade técnica. Então, você está dizendo o quê? Chega para o seu superior. Nós vamos fazer dessa forma porque isso está me resguardando para que eu possa atestar que a indústria de vocês possa entrar no mercado de trabalho porque está produzindo uma roupa de qualidade, que a gente fez esse estudo técnico, porque a gente estudou essa norma, porque essa minha parte do meu material de consumo que vocês estão consumindo da minha indústria têxtil, vocês estão comprando tecido, desse material que a gente está trazendo do aviamento, está sendo resguardado
para a minha segurança do que eu estou querendo como cliente, que no caso aqui é a criança. A mãe compra, mas a criança é que está usando. Então, vocês é que vão desenvolver esse papel de confiabilidade, tá? Então, esse material já está disposto nos e-mails de vocês. Assim que a gravação já estiver processada, eu vou lançar no canal, né? Com a participação da Francisca Maria latindo aqui perto. Mas vai estar lá essa gravação no canal e eu vou passar para vocês as anteriores, inclusive o material da revisão do SAEP. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Professor? Pois não? Eu tenho uma dúvida. Essa questão do encolhimento do tecido vem na descrição junto com o tecido? Na ficha que vem junto com o tecido? Quando a gente compra o tecido, ele vem na descrição um percentual de encolhimento, tá? No caso, quando a gente passa para o jeans, depende muito da gramatura. Então, um jeans mais pesado, ele tem mais algodão, ele vai encolher mais. Qual é o tipo de beneficiamento que eu vou trabalhar no meu jeans? É só amaciar? Vou trabalhar uma lavagem stonewash, que eu estou usando materiais abrasivos, muito cloro, pedra, né? Hoje a gente faz tudo isso a laser, mas nem toda indústria tem um laser, né? Para queimar o jeans, para fazer aquela mancha localizada. Mas quando a gente compra o tecido, ele tem dizendo lá se tem elastano, qual o percentual de elastano, né? Que isso é que vai interferir na minha modelagem. Se eu estou dizendo que o meu tecido tem 20% de elastano, estou dizendo que ele estica até 20%. Então, a cada 1 metro, eu estou esticando 20 centímetros, né? Então, se eu estou dizendo que ele vai encolher 5%, eu estou dizendo que a cada 1 metro ele vai encolher 5 centímetros. Cabe ao modelista, né, ter esse estudo, né, tanto da elasticidade quanto do encolhimento, para adequar essa modelagem ao tecido que vai ser cortado. Porque normalmente o que a indústria faz? Aquela peça vendeu bem, aí o dono da fábrica compra um tecido que estava na promoção da indústria e quer cortar a mesma modelagem. Não funciona, porque tem que ter esse estudo. Então, vocês, quanto PCP, quanto produção, né, quanto está próximo do estilista, quanto está próximo da modelagem da pilotista do desenvolvimento, que é no desenvolvimento dessa peça que vocês vão criar 2 coisas. Que vão ser incorporadas à ficha técnica, que é a sequência operacional, como é que essa minha peça vai ser costurada, né? Daí vem o meu layout de máquina, como vocês estão fazendo com a professora Nathalie. Então, nós criamos o meu layout de máquina para que essa minha peça não crie um gargalo na minha produção. Tá? Então, vocês veem, quando na compra do tecido, na compra do aviamento, tudo isso, o supervisor, que ele não é só da produção, né? Ele é de todo o processo dentro da indústria do vestuário, é que faz com que esse meu segmento seja vendado. Tá bom?